Olá, pessoal. Nesse segundo vídeo da trilogia, vamos analisar a política interna e a geopolítica no desastroso governo Biden. Vamos direto ao assunto. Para começar, vale lembrar que no momento da eleição, entre muitas aspas, de Biden, o mundo estava no meio do caos da pandemia de coronavírus, um evento que até hoje está um tanto quanto obscuro em relação às causas e às medidas tomadas, e muitas dessas medidas que foram tomadas nos Estados Unidos acabaram se estendendo para o mundo todo. Como, por exemplo, os lockdowns, a vacinação forçada e várias outras polêmicas. Devido a vários indícios de irregularidades antes e durante as eleições, a oposição não aceitou entregar o poder aos democratas. O próprio Trump não reconheceu até hoje e não colaborou na transição do governo naquela época. E eu acredito que a partir de agora muitas coisas vão começar a ser reveladas. Naquele momento, o Partido Democrata tinha uma magra maioria na Câmara Baixa e, após a eleição, o Senado ficou empatado. Porém, como nos Estados Unidos, o vice-presidente da República também acumula a função de presidente no Senado e tem a prerrogativa de desempate nas votações, considera-se que os democratas obtiveram o que é chamado de supermaioria, ou seja, o controle das duas casas legislativa e do poder executivo. Como agora, nesse momento, essa configuração mudou, para os republicanos. Hoje, nesse momento, dia 31 de janeiro de 2025, são os republicanos que estão controlando as duas casas do legislativo e o poder executivo com o governo Trump. Mas a percepção que ficou para a população americana, e acredito que para a população mundial também, eu, por exemplo, é de que essa eleição não foi legítima e muita coisa não foi explicada, a começar pela invasão do Capitólio, que, na minha humilde opinião, tem tudo aí para ser revelado agora como uma operação de falsa bandeira, para incriminar os conservadores, e, além disso, muitos dos conservadores foram presos a partir dessa operação aí. A minha impressão foi de um golpe de Estado por parte da elite globalista, que ainda conservava muito poder, vindo dos 24 anos de sistema globalista que governava os Estados Unidos, como eu disse no vídeo anterior, e tentou expulsar o antissistema, o Trump, o primeiro governo Trump, que veio batendo de frente com o sistema globalista, e eles entenderam que se não tirassem ele ia acabar destruindo todos os planos e destruindo o próprio sistema, drenando o pântano, como o próprio Trump costumava dizer. Apesar da maioria dos votos colegiados para Biden, Trump venceu em metade dos estados em 2020 e Biden na outra metade, então isso também gerou uma grande controvérsia. Vamos relembrar alguns pontos que marcaram negativamente a política interna do governo Biden. Bom, altas históricas na inflação e taxa de juros. Sob Biden, os Estados Unidos experimentaram aumentos significativos da inflação. Em junho de 2022, a inflação atingiu 9,1%, o maior índice em 4 décadas. Para combater a inflação, o Fed elevou a taxa de juros para 5,25% em junho de 2023, que foi a maior taxa desde 2007. Lembrando que logo em 2008 tivemos a grande recessão aí nos Estados Unidos, Essas medidas resultaram em custos mais elevados para empréstimos e hipotecas, impactando negativamente consumidores e empresas e, é claro, levando a perda do poder de compra do americano e também, assim, piorando a qualidade de vida. Desemprego e baixa renda. Embora a taxa de desemprego tenha oportunamente aí reduzido, desde a pandemia,
a recuperação no mercado de trabalho não foi uniforme. Muitos trabalhadores enfrentaram salários estagnados, especialmente em setores de baixa renda, exacerbando, assim, as desigualdades econômicas, ou seja, a renda per capita dos Estados Unidos reduziu. Política fiscal ineficaz. A administração Biden implementou pacotes de estímulo fiscal significativos, né? Embora tenha impulsionado a economia a curto prazo, críticos argumentam que essas medidas aumentaram o déficit orçamentário e a dívida pública, sem resultados claros e impactantes em termos de crescimento econômico sustentável, como é de costume, né, os governos que têm um viés mais socialista de ter uma política fiscal totalmente desastrosa. Aumento da dívida pública. A dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassou 31 trilhões em 2023, um aumento significativo desde o início do governo Biden. Esse crescimento da dívida levanta preocupações, né, sobre a sustentabilidade fiscal a longo prazo e a capacidade do país de financiar programas sociais e infraestrutura sem comprometer a estabilidade econômica. Vou colocar aqui na tela para a gente ir acompanhando junto. Então, gente, a considerar o tamanho da economia americana, isso aí é um grande problema agora, porque uma dívida tão grande que já está acima, né, mais de 100% do PIB, isso aí é praticamente impagável. Agora o novo governo Trump vai ter que ter né, como já está previsto aí, o DOGE, né, um novo departamento que será chefiado por Elon Musk, para trazer de volta a eficiência do Estado, que eles vão ter um grande desafio aí para conseguir reduzir essa dívida. Crise na imigração. O governo Biden enfrentou um aumento no número de encontros de imigrantes na fronteira sul, mas também em outras fronteiras. Dizem que foram, durante os 4 anos de governo Biden, aproximadamente de 7 a 8 milhões de imigrantes ilegais que adentraram os Estados Unidos, o maior número registrado na história da América. Isso gerou desafios significativos, né, em questão de recursos e políticas de imigração, até mesmo levou a outros problemas, como o próprio aumento da criminalidade, não só por esse motivo, mas principalmente por ele. Em 2021, os Estados Unidos registraram um aumento de 5% nos homicídios em relação ao ano anterior. Sem contar que a percepção de segurança do povo americano, tem pesquisas aí que dizem que piorou bastante, com mais de 20 mil homicídios, o maior número desde 1996. Esse aumento na criminalidade gerou preocupações sobre a segurança pública e a eficácia das políticas de segurança. Então, imigrantes também adentraram, né, aos Estados Unidos e cometeram muitos tipos de crime, como estupro, assassinato, roubo, furto, entre vários outros aí, né? Fomento da cultura woke. A administração Biden foi criticada por promover políticas que alguns consideram parte da cultura woke, incluindo iniciativas de diversidade e inclusão em agências governamentais e empresas. Isso aí, como eu disse no vídeo anterior, quebra a meritocracia e reduz drasticamente a eficiência, né, tanto das agências governamentais quanto das empresas, porque a partir do governo Biden, as empresas também tiveram um alto percentual, por força de lei, que eles tinham que contratar essas pessoas aí relacionadas à diversidade e inclusão. Críticos argumentam que essas políticas podem dividir a sociedade e desviar o foco de questões econômicas e sociais mais urgentes, como de fato aconteceu. Aborto e porte de armas. A decisão da Suprema Corte de revogar o Roe vs. Wade em junho de 2022, que foi uma grande
derrota para o governo Biden permitiu que os estados decidissem sobre a legalidade do aborto e gerou várias críticas aí ao governo, que sempre se posicionou a favor do aborto, né? Que para nós conservadores é um anátema isso aí. Além disso, o debate sobre o controle de armas continuou a polarizar o país, com desafios em equilibrar direitos individuais, que o governo Biden nunca respeitou, e segurança pública. O governo Biden sempre se posicionou contrário, né, com restrições à posse e porte de armas. Bom, continuando. Sobre a fraude eleitoral, como a gente já citou, né, vários indícios de irregularidades, e aqui posso citar um que me impactou bastante, foi no estado da Pensilvânia, a questão de 20 mil mortos votarem, né? Cédulas de 20 mil mortos, lá de 1900 e alguma coisa, foram encontradas e não foram retiradas, né, da contagem. Então, esse foi um caso, vários casos de compra de voto, vários casos, por exemplo, de problemas. Foi a eleição que teve mais demora para apurar os resultados. E também teve aqueles casos em que alguns estados travou a votação no final, na noite de um dia, com o Trump na frente, tem até expressivamente em alguns estados, e voltou no outro dia já com o Biden na frente. Então, as próprias curvas das eleições mostram um desarranjo, assim, uma coisa bizarra que aconteceu, e até hoje isso aí não foi respondido, né, por meio das autoridades. Eu acredito que essa será uma das coisas também que vai vir à tona agora com o novo governo Trump, e todas essas irregularidades flagrantes impactaram muito, né, na desconfiança do eleitor em relação às eleições de 2020. Além disso, a administração Biden enfrentou desafios na distribuição de vacinas e no controle de variantes do coronavírus. A pandemia impactou aí, a partir de lockdowns também, né, toda a economia, até influenciando internacionalmente, né, essa questão de vacinação. A vacinação forçada é muito agressiva aos direitos naturais, né? Porque, seja por qual motivo for, o indivíduo é soberano para tomar as decisões da sua vida. Não deve ser forçado pelo Estado para decidir, né, para ser forçado a colocar uma coisa dentro do seu próprio corpo que ele não queira, ou que ele não acredite, ou que ele não esteja totalmente convencido de que aquilo vai ser bom para ele. O que também no Brasil a gente viu muito flagrante isso aí. Né? Seguindo, crise energética e aumento de custo de energia. Devido a toda a mudança de matriz energética, né, que os globalistas aí, o governo Biden tentou colocar, e influenciou também grande parte do mundo, principalmente a Europa, as ideias de sustentabilidade, energia verde, crédito de carbono, tudo isso. Em 2022, os preços da gasolina nos Estados Unidos tiveram níveis recordes, com uma média nacional de mais de $5 por galão, que é um absurdo isso lá, em junho de 2022, e permaneceu alta, né? Isso resultou em custos mais elevados para consumidores e empresas, exacerbando a inflação e afetando a economia em geral. Então, eles pegaram muito forte aí na restrição de perfuração de postos de petróleo, né? E praticamente acabaram com isso. Próximo tema: lawfare contra Trump e conservadores. Lawfare é um termo em inglês que significa, em português, guerra jurídica, né? Que é todo o uso do aparato jurídico, judiciário, como arma de guerra, como arma política. A administração Biden enfrentou críticas por investigações e processos judiciais contra o ex-presidente, até então, Donald Trump, e outros conservadores, com alegações de uso político do sistema judicial para fins partidários, levantando preocupações sobre a imparcialidade
e a integridade do sistema legal. Bom, isso aí não precisa nem falar, né? Toda a perseguição judicial que Trump sofreu, até a própria invasão pela Polícia Federal, né, o FBI, da casa dele em Mar-a-Lago, todo o transtorno que ele sofreu e vem sofrendo, né? Agora acredito que vai cessar isso aí. Mas isso nos Estados Unidos, que é a terra da liberdade, né? É considerado como o país do mundo que mais zela pelos direitos naturais. Isso aí foi um absurdo, foi um escândalo enorme que se propagou pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente está bem acostumado, né, por parte do Supremo Tribunal Federal com essa guerra jurídica, né? Essa perseguição a principalmente os conservadores e verdadeiramente liberais. Mas acredito que isso aí tem data para acabar também. Censura nas redes sociais. Houve preocupações sobre a censura de opiniões conservadoras em plataformas de redes sociais, com alegações de viés político e supressão de conteúdo. Eu mesmo sofri isso. O próprio Trump, após as eleições, foi banido das redes sociais, né? Até que ele mesmo criou a própria rede social dele, a Truth Social, e levou até a revolta de aliados dele, como o próprio Elon Musk, que passou a comprar, né, o Twitter e transformou no X, e hoje já vários outros bilionários aí das Big Techs, como o próprio Mark Zuckerberg, né, do Facebook e da Meta, já declarou várias interferências, né, do governo Biden em relação a isso. Então, isso gerou debates, né, sobre a liberdade de expressão e o papel das empresas de tecnologia na moderação de conteúdo. E fere também o direito natural da liberdade, né, da liberdade de expressão, mais especificamente. Seguindo, o racha no Partido Democrata e a não candidatura de Biden. Houve divisões internas no Partido Democrata sobre a candidatura de Biden em 2024, com alguns membros expressando apoio a alternativas, como a própria Kamala Harris, né, o próprio Obama, Nancy Pelosi, a Hillary Clinton, apoiaram a Kamala e largaram a mão do Biden e questionaram a viabilidade da reeleição dele, refletindo tensões, e até agora existem essas tensões dentro do Partido Democrata. Então eu entendo que foi um grande golpe no Partido Democrata, né? Até nomes bem tradicionais, de famílias tradicionais do Partido Democrata, como o próprio Robert Kennedy Jr., que é um nome muito forte, sempre foi dentro do Partido Democrata, acabou não simplesmente desertando, porém também partindo por rival dos democratas, que foi o Trump, né? E agora ele também já faz parte do governo Trump aí. A partir disso, nas eleições de 2022 da Câmara Baixa, né, que é chamado de eleições de meio de mandato, as midterms, os republicanos assumiram o controle da Câmara, resultando em um Congresso dividido. Tomaram aí o controle dos republicanos, que até então eram os democratas. E essa tendência tende a aumentar na próxima eleição. É o que as pesquisas aí, né, os indicadores estão mostrando. Isso dificultou a legislação, a aprovação de legislações propostas pela administração Biden e aumentou mais ainda a polarização e as críticas ao governo, né? Foi mais uma grande derrota. E eu acredito, particularmente, que foi a partir daí que começou a decadência do governo Biden, né? Seguindo, má gestão de desastres naturais. Sob Biden, a administração enfrentou diversas críticas pela resposta fraca aos desastres naturais, como furacões e incêndios florestais. Furacões como, por exemplo, Texas, Flórida, Carolina do Norte, que devastou boa parte, né? E não teve um apoio forte por parte do governo federal em relação a isso. Como o próprio Trump agora vai ter que lidar com esses problemas deixados pelo Biden, né? E também agora, já no fim do governo Biden, já quase perto da transição aí, as queimadas, né? Aquele
aquele show de horrores que a gente viu na Califórnia. Então, isso aí afetou muitas comunidades, né, americanas vulneráveis e aumentou, assim, o impacto, né, desses eventos. Para finalizar, a questão da política interna, a gente não pode esquecer das gafes, né, da inoperância e das próprias condições de saúde do Biden. No próprio primeiro debate lá que ele teve com o Trump, ele demonstrou uma incapacidade monstruosa de debater até, né, a própria mídia começou a atacar ele e criticar, porque ele não conseguia dar uma entrevista. E sempre que ele tinha que falar alguma coisa, era lendo alguma coisa, sim, era sobre um discurso escrito, ele não tinha nenhuma capacidade nem de falar na frente de uma câmera. Então ele enfrentou várias críticas, né? Ele teve lapsos de comunicação, até em eventos internacionais e gafes públicas, levantando questões sobre sua capacidade de liderança. Além disso, preocupações sobre sua saúde física e psicológica e mental, né, foram levantadas, especialmente em relação à sua idade avançada, né, que ele está já aí com 82 anos. Enfim, trazendo agora para a parte de geopolítica, os vexames, né, que Biden propiciou aí para todo mundo, né, foi a olhos vistos aí. Ele enfrentou diversos desafios internacionais que impactaram a segurança global e as relações exteriores dos Estados Unidos. Retirada de tropas do Afeganistão. Em agosto de 2021, os Estados Unidos concluíram a retirada de suas tropas do Afeganistão, encerrando uma presença militar de quase 20 anos. A retirada foi marcada por caos no aeroporto internacional Hamid Karzai, com imagens de afegãos tentando desesperadamente embarcar em aviões de evacuação. A gente lembra aí que passou nos noticiários, né, no mundo inteiro, aquelas cenas deploráveis, né, do abandono do Biden, o pessoal lá, os afegãos, agarrando até as fuzelagens dos aviões americanos, do exército lá, das forças armadas que estavam saindo, desesperados, né? Então isso aí gerou uma crise até humanitária muito grande, uma revolta muito grande, né, por parte da população afegã. E o Talibã, que é um grupo terrorista que passou assim a assumir o controle do país e, sem dúvida, perseguindo muitos dos que estavam a favor dos Estados Unidos até então, levantou preocupações, né, sobre a estabilidade regional e o retorno do regime extremista, que de fato foi o que aconteceu. Vale lembrar também que os Estados Unidos deixaram muitos equipamentos militares lá no Afeganistão, que hoje está sendo usado pelos próprios extremistas, né? Então foi uma catástrofe de política externa isso aí, né? Do governo Biden, talvez a maior até. Invasão da Ucrânia. Em fevereiro de 2022, a Rússia iniciou uma invasão em larga escala da Ucrânia, resultando em milhares de mortes e deslocamento de milhões de pessoas, imigrando, né, se refugiando da guerra. Os Estados Unidos, sob a fraca liderança de Biden, forneceram um apoio militar e econômico à Ucrânia, por bilhões de dólares, quer dizer, jogou bilhões de dólares do contribuinte americano numa guerra sem fundamento, e começou, como o próprio Putin diz, simplesmente pelo motivo que os globalistas, né, Estados Unidos e União Europeia, iriam de qualquer forma colocar a Ucrânia dentro da OTAN. Uma coisa que já tinha sido combinada entre Estados Unidos e Rússia desde a época da Guerra Fria, que Estados Unidos não deveriam avançar para o leste europeu com a OTAN, né? E já vinha sendo, né, por parte dos democratas, desde Obama, esse acordo, que não foi um acordo por escrito, mas um acordo, foi sendo violado, né, até que a própria Rússia invadiu a Crimeia no final do primeiro governo Obama e gerou toda essa guerra aí. E agora o Trump promete revelar os números reais dessa guerra, que são muito piores, dizem aí, né? Então, vamos aguardar aí, né, essa
essas revelações, e foi uma guerra que levou a uma crise humanitária e aumentou as tensões geopolíticas, com implicações para a segurança global, porque a guerra foi escalando de tal forma que chegou um momento que a própria Ucrânia começou a atacar a Rússia e invadir o território russo, né? E outros países também, como a própria Inglaterra, França e Alemanha, fornecendo suporte para a Ucrânia, poderia escalar, de certa forma, e até para uma catástrofe nuclear, né? Isso aí o próprio governo russo vinha alertando várias vezes. Ataque terrorista a Israel. Em outubro de 2023, o Hamas, grupo terrorista palestino, lançou um ataque surpresa contra Israel, resultando em centenas de mortos e feridos. Os Estados Unidos condenaram o ataque e reafirmaram seu compromisso com a segurança de Israel. A resposta internacional incluiu apoio militar e diplomático a Israel, além de esforços para mitigar a escalada do conflito. No entanto, foi considerado um apoio muito fraco dos Estados Unidos, tendo durante esse período muitos problemas entre o próprio governo de Israel, né, o Netanyahu, o Biden, né, criticando e pedindo mais apoio, um apoio realmente considerável. E vale lembrar aqui também sobre essa situação que os conservadores, verdadeiramente conservadores, se solidarizam com o povo palestino, que não tem nada a ver com os grupos terroristas palestinos, né? No caso, não só os palestinos, mas todos esses de extremismo islâmico, né? Apoiados pelo Irã para atacar Israel. Então, o Hamas, Hezbollah, os próprios Houthis, né? E outros também. Seguindo, América Latina. A administração Biden buscou rearranjar-se com líderes latino-americanos, principalmente os do Foro de São Paulo, né? Lula, entre outros aí, no Colômbia, no Chile. Inclusive, já se fala em revelações aí por parte do governo Trump de interferência dos Estados Unidos de Biden nas eleições americanas para favorecer a esquerda, favorecer o Lula a partir, né, do STF lá, do TSE. E eu acredito também que muita coisa a partir disso aí vai ser revelado, porque quem é brasileiro sabe, né, não tem como negar a diferença da popularidade de Bolsonaro e de Lula. Então isso aí ficou muito claro, né? Ficou muito flagrante, uma discrepância aí, sem contar outras irregularidades que aconteceram, que vamos falar em outro momento. Também, né, o escândalo aí das eleições da Venezuela, fraudadas claramente por Maduro, que não apresentou as provas das atas eleitorais. Todo mundo, é claro, pelas manifestações que a oposição venceu. Biden não teve uma resposta franca, não teve uma resposta forte. Isso aí foi um vexame, né, para as relações internacionais dos Estados Unidos. Durante o governo Biden, houve um aumento na atividade dos cartéis de drogas na América Latina, especialmente no México. A produção e o tráfico de drogas, como fentanil e metanfetaminas, aumentaram, exacerbando a crise de opioides nos Estados Unidos, né, que são drogas muito fortes, que destroem por completo várias comunidades, famílias. Nós, como conservadores, somos contra, né, a legalização de drogas, principalmente dessas drogas fortes. Em 2022, os Estados Unidos registraram mais de 100 mil mortes relacionadas a overdoses de drogas, muitas das quais atribuídas a substâncias ilícitas provenientes de cartéis mexicanos, que Trump vem muito forte agora, né, contra esses cartéis, e até mesmo já declarou aí, como no primeiro governo Trump, que organizações como o PCC e o Comando Vermelho, que têm relação com o tráfico de drogas, serão inimigas do governo americano, principalmente para os jovens, não usem drogas, fujam das drogas. Enfim, para finalizar aqui, né, como fracassos geopolíticos do governo Biden, ele enfrentou críticas por não adotar medidas mais assertivas contra a ascensão da China, apesar que a China aí também passou por várias dificuldades, né, principalmente econômicas,
a partir da pandemia, mas foi muito fraco. O Biden pegou muito leve com a China. Embora tenha implementado algumas políticas para conter, como restrições a empresas de tecnologia chinesas, argumenta-se que a resposta foi insuficiente diante de desafios como a expansão militar da China no Indo-Pacífico e práticas comerciais desleais. Lembrando que a China tem uma política interna escravagista, que força, né, tem trabalho forçado, crianças e em geral. Em 2023, ele liberou bilhões de dólares, mais especificamente acredito que 6 bilhões de dólares, né, de ativos iranianos que estavam congelados desde o governo Trump, como parte de um acordo para a liberação de prisioneiros americanos detidos no Irã. O acordo gerou controvérsias, com críticos argumentando que poderia fortalecer o regime iraniano e financiar atividades desestabilizadoras no Oriente Médio, até mesmo, né, ataques aí contra Israel, que de fato foi o que aconteceu, porque esses grupos terroristas que atacaram Israel e atacam outros países também, eles precisam ser financiados, né? E quem que financia isso? Principalmente o Irã. Resumindo, o governo Biden foi um completo desastre, tanto em política interna quanto em geopolítica, e só não tomou impeachment o Biden porque, mesmo depois que perdeu o controle da Câmara Baixa, ainda assim manteve, né, o controle do Senado, por uma maioria simples, né, do voto de Minerva, vamos dizer assim, do vice-presidente, que naquele momento era a Kamala Harris. Então é isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo do gordo.